Oi, como vocês estão? Recentemente tivemos a segunda temporada de Kimetsu, e ela teve um puta de um hype grande, assim como a primeira e assim como o filme. Então resolvi fazer um vídeo falando algumas coisas que eu penso sobre um assunto que tem bastante a ver com Kimetsu. Eu assisti a primeira temporada do anime assim que ela lançou lá atrás, do mesmo jeito que a grande maioria, e logo depois foi anunciado que a continuação iria vir em um filme. Geralmente eu prefiro muito mais uma temporada ao invés de um filme, porque eu acho que dentro de um filme tem muito menos tempo, então as coisas acabam meio que ficando muito mais aceleradas. Mas ok, o filme veio, teve um excelente desempenho no cinema e fez muito dinheiro, que era o principal objetivo. Gerou um hype enorme e tudo isso foi muito bom para criar um ambiente perfeito para a segunda temporada. Mas, como vocês estão ligados, o mangá já acabou há algum tempo e a história já teve final, então agora só falta ser adaptado para o anime. Porém, a grande maioria do público apenas assiste o anime. Geralmente a galera não lê o mangá. E isso não é nenhum problema, já que a grande maioria não gosta muito de ler. E se você não gosta, tu é livre para acompanhar a história como você quiser. Só que existe uma coisa extremamente importante quando você está lendo o mangá ao invés de assistir o anime. Quando você está lendo, é meio que a sua imaginação e interpretação da história. E principalmente, você vê tudo como realmente é. Você vê a história ser contada da forma mais direta possível, sem muita mudança. Já na hora de adaptar por anime, existem muitos, mas muitos exemplos de estúdios que simplesmente destruíram alguma obra que não era tão ruim, porém na hora de adaptar simplesmente ficou horroroso. E também existe o contrário desse exemplo. Existem estúdios que conseguiram pegar uma obra ruim, ou algumas vezes até mais ou menos, e transformar em um anime muito foda. E era esse o ponto que eu queria chegar. Kimetsu desde o começo tem uma animação impecável, e o ritmo do anime deixa tudo meio que empolgante. Mas será que isso aí é o bastante para justificar a quantidade de hype que o anime tem? Eu vou tentar responder isso da forma mais fácil de se entender possível. Eu li o mangá inteiro, porém eu comecei pelo anime, e a demora para sair uma continuação foi o principal motivo que me fez decidir ir ler. Até porque eu também me encaixo nesse grupo de pessoas que tem um pouco de preguiça de ler. É bem raro realmente resolver ler um mangá de alguma obra que tenha um anime. Depois de terminar de ler tudo, o que eu posso dizer é que o mangá não é ruim. Porém, ele é extremamente acelerado, é meio que como se o final tivesse acontecido antes do momento certo. Pelo menos essa é a sensação que eu fiquei. Os arcos seguem um caminho bem parecido entre eles e as mortes são praticamente iguais. O personagem geralmente morre e em seguida a gente tem um flashback de alguns capítulos contando um pouco do passado dele, para deixar a morte um pouco mais pesada. Além de terem lutas que depois de serem adaptadas, elas mudam um pouco. Um exemplo disso é a luta do Rengoku. Dentro do mangá, pelo menos para mim, era uma luta que claramente o Rengoku não iria vencer, por ser um ambiente totalmente desfavorável para ele, contra um inimigo muito forte, numa situação completamente delicada. A luta é legal e tal, é muito divertido de se acompanhar, mas quando isso foi passado para uma versão animada, a luta simplesmente vai de um Celta para uma Ferrari. A animação, junto da trilha sonora e do clima que foi criado, faz realmente existir uma certa esperança naquela luta. E essa melhora não acontece só nessa luta, mas em alguns outros momentos. Cenas do anime sendo feitas de uma forma tão bonita e bem executada que simplesmente muda o nível de empolgação de quem assiste. Então, existe meio que uma pergunta, pelo menos para mim, se Demon Slayer é tão boa assim ou é uma história legal que simplesmente recebeu um investimento absurdo que fez ela ter um salto de qualidade. E eu ainda me pergunto se outros mangás que foram mal adaptados recebessem um anime nesse nível. Será que eles não iriam receber o mesmo hype de Kimetsu? Ou alguma coisa perto? A galera que acompanha esse cenário de mangá e tudo mais, e que costuma ler com mais frequência até, por exemplo, do que eu, que só leio de vez em quando, sabe que tem muito mangá por aí, muito bom, que não possui uma adaptação. Então eu diria que a resposta para aquela pergunta lá atrás, que eu mesmo fiz, é sim, Kimetsu merece o hype que tem, porque é um exemplo de como uma adaptação bem feita ajuda muito a melhorar uma obra. Até porque só uma temporada bem feita geralmente já aumenta o número de vendas do mangá e cria uma base de fãs. Eu realmente espero que os mangás que eu acompanho e têm uma história legal recebam uma adaptação no nível da de Kimetsu, ou pelo menos perto disso. Bom, isso é o que eu penso, se você discorda não tem nenhum problema. Pode deixar tranquilamente sua opinião nos comentários. E agora que já chegou até aqui, dá um like aí, custa nada. Fui.